problema técnico e aí tive que refazer alguns slides, ok? Então nós vamos começar aí, chama processo industrial e sistema de produção. Nós vamos fazer aqui uma reflexão, principalmente sobre a linha de produção, sobre o sistema de produção e os tipos de indústria. Lembrando em conta que vou pegar aí alguns pré-requisitos da história, principalmente da Revolução Industrial. A gente está falando aí um pouco dessa relação do homem e natureza, ok? Então vamos lá. A primeira coisa é definir que esse sistema de produção ele é um conjunto de transformações de técnicas econômicas e sociais, onde de princípio o homem usava a sua energia física, e depois com o processo industrial ele passa a usar tanto a física como a energia mecânica, e o homem vai evoluindo, vai desenvolvendo até surgir as novas tecnologias, ok? Então a gente vai pensar um pouco o seguinte: como é que era essa indústria antes da primeira revolução industrial? Era uma indústria mais doméstica, era uma indústria mais artesanal, e a partir do momento, aliás, e a relação que o homem tem com a natureza nesse momento é uma relação muito mais de subsistência, do que uma relação comercial. Então o homem ele transforma essa matéria-prima bruta da natureza para atender principalmente a sua necessidade. Então era uma indústria mais doméstica, era artesanato. A partir do momento em que o homem precisou de produzir mais para atender um crescimento da população que já estava acontecendo, ele precisou então de aplicar essa energia mecânica. Então aí nós temos aí um sistema econômico que vai financiar todo esse processo, Então a gente está falando aí do capitalismo industrial. Então a partir do momento que esse capitalismo entra, o homem passa a usar aí algumas ferramentas, também passa a usar máquinas, e essa indústria deixa de ser artesanato e passa a ser uma indústria de manufatura. Então o homem já passa a ter uma nova relação com a natureza e surge também uma nova divisão do trabalho, Então já começa a dar sentido aí a uma indústria e a um sistema de produção, e que o homem passa a produzir mais de uma forma intensiva, principalmente para atender não só a sua necessidade, mas também agora a necessidade de um mercado. Então a gente está falando aí de uma produção industrial. A partir disso, a gente passa a identificar, a caracterizar os tipos de indústria, ok? Então, aí eu fiz esse esquema aqui para vocês, é um esquema simples que demonstra aí todo o processo industrial e os principais tipos de indústria. Lembrando que a natureza agora, nesse sistema, passa a ser chamada de matéria-prima bruta ou recurso natural. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você pegar o minério de ferro, que é extraído das mineradoras, esse minério que é matéria-prima bruta, ele vai ser conduzido para um setor de base. Quem que é a base? A base são aquelas indústrias que sustentam todo o processo de transformação, todo o processo industrial. É ela que vai fornecer matéria-prima, semi-acabada, acabada para outras indústrias. Então, eu estou falando aqui do minério. Esse minério chega aqui numa siderúrgica, que é uma base. Essa siderúrgica transforma esse minério em ferro gusa, transforma aí numa chapa de aço, e essa chapa ela vai ser levada para um outro setor de base, que é a indústria de base intermediária, ou setor intermediário, que vai transformar essa chapa em molas automotivas. Estou dando exemplo aí de um bem,
essas molas automotivas, elas vão chegar aqui na indústria de bens de consumo. Por exemplo, uma montadora de carro, né? Então você pega aqui o minério que foi extraído, transformado em ferro, que chegou aqui no setor intermediário, foi transformado numa mola automotiva que chegou numa indústria de montadora, que vai montar o carro para chegar no mercado ao consumidor. Então, assim que funciona todo o processo de transformação. Agora veja só, galera, desde a primeira revolução, né, que foi no século XVIII, nós estamos no século XXI, somente no século XX, depois, né, de 200 anos depois, que o homem vai discutir esse processo de transformação, a sua relação com a natureza. Então, somente em 1970 em que ele para pensar dos impactos que já estavam acontecendo na atmosfera, na hidrosfera, né, na biosfera, pelo uso intensivo do setor de transformação. Então, naquele momento ali em 1970, que foi uma conferência lá em Estocolmo, na Suécia, eles já começaram a pensar nessa sociedade mais sustentável, eles já começaram a pensar em reutilizar, em reciclar, em recuperar esse bem de consumo que já estava sendo utilizado aqui, ó. Então, essa linha tracejada aqui está representando essa mudança, né? Essa nova relação do homem com a natureza. Então ele passa a ser mais sustentável. Então, ou seja, aqui já não é mais lixo, ó, quando chega aqui, usou, já não virou lixo, que já virou oportunidade de negócio, já virou matéria-prima, e aí volta novamente para o setor de transformação, ok? Então, assim que funciona, né, esse setor de transformação com os tipos de indústria. Mas é muito importante a gente entender o que seria esse sistema de produção. Então, eu coloquei aqui para vocês o conceito. É um processo de produção, é um sistema de ações que estão interrelacionadas, ou seja, da matéria-prima bruta ao mercado consumidor. Então, você tem ali, tem mão de obra qualificada, especializada, tem a tecnologia moderna, tem automação. Então, todos esses insumos fazem parte desse processo de produção e que todos eles estão interrelacionados, né, para demandar aí, para dinamizar principalmente essa linha de produção, ok? Bom, e aí a gente já tem essa noção do setor de transformação. A gente vai falar um pouco agora dos tipos de indústria. Essa imagem aqui é um complexo industrial. Então aqui nós temos indústrias de base, indústrias intermediárias, indústrias de bens de consumo. Todas elas estão interagindo, né? Elas, uma depende da outra. Tem uma frase muito interessante: indústria atrai indústria, indústria gera crescimento, indústria gera emprego, indústria gera urbanização. Então vocês estão vendo aí uma imagem de um complexo industrial, ok? Nós falamos lá naquele esquema da indústria de base, não é isso? Eu estou dando exemplo aqui da Petrobras. A Petrobras é uma indústria que extrai o petróleo, tira o petróleo bruto, manda para a petroquímica, que é uma base intermediária que transforma esse petróleo em insumos do petróleo, ok? Por exemplo, a gasolina, o óleo diesel, a borracha, que vai atender a outras indústrias de bens de consumo, beleza? Então, base é a sustentação, é ela que fornece toda a matéria-prima para outras indústrias. Depois, nós temos as indústrias do setor intermediário. Dentro do setor intermediário, nós vamos ter ali a indústria que fornece equipamentos, peças para a indústria de bens de consumo. Isso? Então aqui eu estou dando uma imagem de uma montadora e ela tem aqui todos os seus insumos para montar o carro. Parte desses insumos vem do setor intermediário. Quando o carro ficar pronto, ele se torna um bem de consumo, né? E vai para o mercado consumidor,
ok? Então, ó, a base intermediária é ela que fornece equipamentos, peças, desde um parafuso até mesmo uma grande máquina para outras indústrias, beleza? Quando chega lá na frente, nós vamos encontrar a indústria de bens de consumo ou o setor de bens de consumo. Geralmente essas indústrias são bem ágeis, elas têm que montar, transformar, elas têm que agilizar o seu produto, a sua linha de produção para atender a demanda que é o mercado, né? Esses bens de consumo se dividem em 3 categorias: os bens duráveis, os bens não duráveis e os bens semiduráveis. O mais importante aqui é lembrar do ciclo de reposição. Por exemplo, um bem durável, ele só é durável porque o ciclo de reposição dele é de longa duração. Um carro é um bem durável. Por que ele é durável? Porque tem a indústria de autopeças que fornece ali peças que vão trocando e mantendo o carro, né, andando, ok? Os bens não duráveis são aqueles que o ciclo de reposição é de curta duração. A indústria de alimentos, por exemplo, todo alimento tem data de validade, então a gente tem um tempo para consumir aquilo ali, senão estraga. Os bens, a indústria de alimentos são bens não duráveis, tá bom? Ciclo de reposição, curta duração. E os bens intermediários, ou também chamados de bens semiduráveis, o ciclo de reposição é de média duração. Por exemplo, a indústria da moda, né, de roupas, de calçado. Então você aí tem média duração. Então nós temos aí 3 categorias de bens. Esses bens muitas vezes são utilizados como indicadores para regionalizar o mundo, para regionalizar um lugar, né? Isso é uma característica típica do capitalismo, né, de regionalização. Então a gente já temos a ideia mundo desenvolvido, mundo subdesenvolvido, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, países ricos, países pobres, países emergentes. Então são diversas formas que os economistas, o capitalismo tenta regionalizar o mundo e muitas vezes utiliza como indicador os bens de consumo. Por isso que eu coloquei esse fato importante aí, ó. Bens de consumo são bens utilizados pelos indivíduos ou famílias. A quantidade de bens de consumo que são comercializados em cada país reflete ao nível de vida da população. Então, muitas vezes o capitalismo utiliza, né, essa questão do consumismo como indicador de nível de desenvolvimento. Beleza, galera? Então essa foi a nossa primeira aula. Fica atento aí às próximas aulas também, tá joia? E firme aí no isolamento social. Um grande abraço aí. Fique com Deus.